Ok, ok, estamos gravando. Pessoal, sejam bem-vindos então ao curso de Estrelas Relativísticas, da terceira edição da nossa Escola de Física Gravitacional de São Paulo. Os pré-requisitos desse curso eram bem simples, né? Era só cálculo, álgebra linear, eletromagnetismo, mas qualquer coisa mais avançada que for aparecendo, e se você não tiver visto, pergunte. De novo, reforço que perguntas faladas no microfone são mais bem-vindas do que as escritas, mas se você não puder abrir o microfone e só puder escrever também, tudo bem. Só pode acabar passando despercebido por um tempo e eu posso demorar a ver a pergunta. Mas eu prefiro que vocês perguntem do que eu só fique aqui falando sozinha, sem saber se alguém entendeu ou não. Tá certo? A aula de hoje provavelmente vai ser a aula mais curta de todas, porque ela é uma aula mais densa, de certa forma. Então, eu me preparei para ela ser uma aula mais curta e vocês provavelmente terem mais perguntas e a gente focar mais nas perguntas. O nosso sílabus, o que a gente vai seguir aqui, vai ter uma versão em português dessas notas depois, tá certo? Vocês vão poder ver lá no site, essas notas vão ser disponibilizadas no site e vai ter uma versão em inglês, que são essas, e depois vai ter uma versão em português, para quem quiser a versão em português também. O nosso sílabus aqui, os nossos conteúdos, então, que a gente vai ter nessa primeira aula, a gente vai revisar algumas coisas de gravidade newtoniana e comparar, fazer uma primeira comparação com o que acontece quando você começa a envolver a relatividade geral nisso. Na segunda aula, a gente vai falar da solução mais simples que se pode ter, das duas soluções mais simples que se pode ter em relatividade geral, que é quando você impõe simetria esférica e estaticidade. E aí a gente vai falar da sua solução interior de Schwarzschild e a solução exterior de Schwarzschild, sendo a exterior a mais famosa, porque ela pode representar um buraco negro, não é isso? Em terceiro lugar, a gente vai falar depois dos teoremas de compacsidade, então a gente vai falar dos teoremas de o quão compacto objetos podem ser, então o quão compacto estrelas podem ser. E aí aqui, dentre esses teoremas, a gente vai falar do teorema de Boole-Bond e mais alguns outros, tá certo? Ahn, E por último, a gente vai falar sobre o formalismo de Finchels. Então, o que a gente vai fazer é a gente vai começar a falar da colagem de dois espaços-tempos, como colar espaços-tempos, e em que condições dessa colagem a gente pode acabar tendo uma camada fina, uma casca fina de matéria e energia ali, e como isso é relevante para modelos estelares, para modelos de objetos compactos em geral. Vale dizer que, por mais que o nome desse curso seja de estrelas relativísticas, o objetos compactos também é um ótimo título para esse curso, porque a gente pode, todo esse framework que a gente vai falar, por mais que a gente vá falar da estrela de densidade constante, a gente vai falar dos teoremas de compacidade de estrelas e etc. Esses teoremas, eles são teoremas que se aplicam não só para estrelas, mas para objetos compactos de forma geral. Ah, essa questão aqui das fin shells, ela não se aplica só a estrelas também, ela se aplica, por exemplo, também a buracos de minhoca. Então, objetos compactos é um nome melhor para esse curso, provavelmente. Tá certo? Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, antes da gente começar de fato. Eu fiz assim dessa forma meio de slides, mas eu vou riscando. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente faz alguma conta, algum cálculo que ficar faltando aqui. Ok, nenhuma pergunta. Tá bom, vou seguir, mas eu repito, me interrompam. Então a gente sabe que na teoria newtoniana, todo mundo estudou isso nos cursos básicos, a gente tem que a gravidade ela é descrita como uma força. Força é essa que ela é uma força radial e atrativa. Não é isso? Em que a gente tem duas massas, normalmente uma massa grande e uma massa pequena, não é isso? E a gente sabe que o que a gravidade faz, então, é uma força que faz com que essas massas se atraiam. Ou seja,
qual é a grande lição daqui? A grande lição é que a gravidade é uma força, pelo menos na gravidade newtoniana, ela é uma força completamente atrativa, ela é uma força puramente atrativa. Em que, dada duas massas, essas massas se atraem e todo aquele framework que a gente já conhece da física newtoniana, e que isso tudo é descrito por uma força. Mas a gente não está interessado em falar de forças, porque a força não é o fundamental. O fundamental é o campo gravitacional. Então a gente vai definir um campo gravitacional, G, em que se a força ela depende de uma emissão e um emizinho, então a gente pode dizer que o campo gravitacional, devido a essa massa emisão, ele é simplesmente a força dividido pela massa mzinho, né? Isso vai dar para a gente o campo gravitacional, por exemplo, né? Isso seria um exemplo de campo gravitacional, né? Isso não é sempre. Vale lembrar para quem já fez Física 3, por exemplo, lá em Física 3 a gente faz uma coisa muito parecida em que a gente tem a força elétrica, a força de Coulomb, e a gente define então que o campo elétrico ele é a força elétrica dividido pela carga, né? Então é basicamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. E aí, claro, lá a gente sabe que a forma dessa força é muito parecida com o que a gente está fazendo aqui, só que toma essa forma, né? E aí a gente sabe também que a gente pode falar de princípios de superposição, porque a gravidade essa força, a gente pode falar de princípios de superposição. O que isso significa? A gente pode dizer então que se a gente tiver várias massas, a gente tiver uma distribuição de massas, ou seja, a gente tiver um corpo, esse corpo ele tem algum formato, e a gente quer saber qual é o campo gravitacional gerado por esse corpo, por exemplo, a fórmula vai ser dada pelo princípio da superposição, que vai ser essa expressão aqui que a gente escreveu. Então a gente escreve ali nessa forma integral, a gente está integrando de novo sobre todo o espaço, a gente coloca aqui como R3. Isso simplesmente é para dizer que, que a gente está integrando sobre todo o espaço. É isso que eu quero dizer quando eu escrevo R3, tá certo? E o que eu quero dizer aqui quando. Por que que a gente não coloca. Qual é o ponto aqui da discussão? Por que a gente não coloca que a integração é só no volume do corpo? A gente não coloca que a integração é só no volume do corpo, porque porque a nossa integração vai até o infinito. Ela não vai, ela considera o volume do corpo e considera os efeitos gravitacionais para fora, né? É por isso que a gente coloca dessa forma aqui. Mas enfim, a gente vai ter essa expressão e aí, como a gente já discutiu, a gravidade é uma força atrativa, né? Ou seja, se a gente tem uma massa pontual, aqui uma massa m, a gente sabe que as linhas do campo gravitacional dessa massa, do campo gravitacional gerado dessa massa, elas vão para fora, como está desenhado aqui, né? Essas linhas, elas são sempre radialmente para fora. Por causa disso, a gente pode falar então de uma coisa chamada divergência do campo gravitacional. O que que significa isso? Ele vai ser dado por esse operador aqui, esse operador diferencial divergente, tá certo? Caso alguém nunca tenha tido contato com isso, ele é definido como. Eu não vou ser matematicamente rigoroso. Em alguns momentos eu vou ser um pouco, em outros momentos eu não vou ser muito, porque eu não sei o background completo de vocês. Mas ele vai ser definido como, por exemplo, del x, del y, del z, que isso aqui é simplesmente são derivadas parciais, né? Então, se você tem uma função, por exemplo, uma f de x e y, e ela é igual a, por exemplo, x vezes y, se a gente tira a derivada parcial de x em relação a f, isso aqui é y. Você considera o y como constante. E aí o mesmo vale para o outro caso, né? Se a gente fizesse de f, isso seria x, né? Então, só para relembrar aí, ou explicar de maneira bem breve para quem nunca viu isso.
Então, e aí ele é um vetor, ou seja, cada componente é uma derivada, é uma derivada parcial como essa em uma direção espacial diferente. Ok? E aí a gente pode se perguntar, então, o quanto o campo gravitacional, as linhas de campo gravitacional, elas divergem. Pode falar, Vitor. Professor, se o campo ele é definido como menos uma componente radial, as linhas não deviam estar apontando para o centro? Ou eu estou confundindo? Se as linhas deveriam estar apontando para o centro. Isso ok, sim, eu errei o sinal aqui. Tem razão. Tem razão, ele tem que estar apontando para fora. E que é o que a gente esquematizou aqui nessa figura, né? Então a gente tem as linhas de campo, elas estão apontando para fora, e isso vai dar para a gente o campo gravitacional devido a essa massa pontual aqui. Tem mais alguma pergunta, Vitor? Obrigado pelo comentário. É isso mesmo, obrigado. Show. E aí, o que é que a gente vai ter? É, Quando a gente está falando de novo desse operador de divergência, a gente pode se perguntar então o quanto o campo gravitacional, as linhas do campo gravitacional, elas divergem desse ponto, dessa fonte de gravidade, que nesse caso aqui é essa massa mzão, não é isso? E aí a forma com que a gente calcula isso é simplesmente então tirando o divergente do campo gravitacional, a gente vai ter que tirar o divergente dessa integral aqui. Vale dizer que esse ρ aqui é para dizer a densidade, ele representa a densidade de massa do campo gravitacional, a densidade de massa da fonte, né? Isso. Então, se a gente tira o divergente desse campo gravitacional, percebe uma coisa, a integral, ela está sendo tomada em x', e o divergente, ele atua nos vetores x, e não nos vetores x'. Ok? Por causa disso, a gente pode passar o divergente para frente e ele vem agindo só aqui nesse cara final. Por causa disso, então, a gente pode usar de uma expressão que é exercício para vocês, a gente tem que passar exercício para vocês, mas vocês não têm que integrar e entregar, mas faz bem fazer eles. Para quem já fez Física 3, para quem já fez eletromagnetismo, essa é uma identidade já um pouco conhecida em que o divergente de uma expressão como essa, a gente pode reescrever essa expressão, por exemplo, desse jeito. Poderia ser divergente de R sobre R. Vou chamar de R, não, vou chamar de R sobre R ao cubo, R maiúsculo, né? E aí, isso seria então 4π delta de R, nesse caso. Tá certo? É uma identidade conhecida em que também, para quem não sabe, essa delta que a gente está chamando aqui, ela é o que a gente comumente chama de delta de Dirac. De novo, não vou ser muito rigoroso nessa parte do que isso representa, mas o que é a delta de Dirac, sendo bem breve, fazendo uma observação bem breve aqui sobre a delta de Dirac. A delta de Dirac é um objeto matemático que é o seguinte: vamos supor que você tem uma função f, seja uma f de x. E você tem uma delta, que ela é uma delta de x menos y. O que a delta de Dirac ela faz, então, é que ela cospe na integração o valor dessa função avaliada em y. Então, tá certo? Só isso, não é nada demais. Eu poderia ser mais rigoroso e falar de teoria das distribuições aqui, etc., mas não vem ao ponto. Caso alguém queira, a gente pode falar sobre isso depois, mas agora não é o ponto. Ok? Então, quando a gente substitui essa expressão aqui, o que vai sobrar para a gente então é a integral no espaço com essa delta. Só que lembrando que o que a delta faz? Ela vai tirar o ponto de avaliação
Então, o ρ não vai ser mais em x', ele vai ser agora em x, e a gente tem isso como simplesmente resultado da integral, menos 4π g ρ. Então, a gente vai ter, por causa disso, a lei de Gauss para o campo gravitacional, em que ela é o divergente do campo gravitacional, ele é menos 4πg, em que g é a constante gravitacional de Newton, vezes a densidade de massa da fonte. Tá certo? E aí vamos lembrar que isso é bem parecido com o que a gente tem no eletromagnetismo. De novo, no eletromagnetismo a gente tem que o divergente do campo elétrico ele é igual à densidade de carga dividido por uma constante e que o divergente do campo magnético ele é zero. Tá certo? Alguma dúvida até agora? Eu vi que entraram mais algumas pessoas depois. Não sei se alguém tem mais se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Imagino que não. Professor, tá me ouvindo? Olá, Vinícius. Pode perguntar. Você poderia só falar de novo rapidinho sobre o delta, delta de Dirac, por gentileza, só para eu anotar? Eu não entendi direito o que você falou. Alguma coisa sobre delta de Dirac? E você poderia só falar novamente o que você tinha falado? Claro. Deixa eu criar uma aqui embaixo pra gente. Então, o que é que vai ser a delta? A delta é o seguinte, vamos supor que você tem uma função f, tá certo? Não vou discutir questões de domínio, se essa função é compacta, etc. Vamos deixar essa discussão para depois. Mas a gente tem essa função f e você integra ela. Então, você integra essa função f, você tem aqui dx, por exemplo, isso é importante, né? Você tem a sua integração em x, da f de x, então, e você tem uma delta de x menos y, multiplicando ela aqui dentro da integral. Aqui eu sempre estou colocando a medida de integração na frente da integral, mas isso é por costume, tá? Talvez vocês estejam mais acostumados a escrever dessa forma. É igual, é só uma questão de notação. Eu sempre coloco a medida da integração logo aqui na frente, para olhar para a integral e já saber com que respeito ao que eu estou integrando. É só uma questão de notação. E aí, o resultado dessa integração, por ter essa delta aí, vai ser f de y. Tá certo? Uma outra forma da gente escrever isso, vamos supor que fosse o seguinte: se você tivesse uma integral em dx da f de x, mas agora você não tivesse uma delta de x menos y, você tivesse uma delta de x somente. O que isso ia te dar? Isso ia te dar a f de zero. Por quê? Porque o delta aqui de x, ele é igual a um delta de x menos zero. Então isso aqui te dá a função avaliada em zero. Tá certo? Vocês vão escutar comumente as pessoas definindo a delta de Dirac como sendo uma coisa que é assim: delta de x é igual a zero para todo x diferente de zero e infinito quando x é igual a zero. E aí vocês podem até ver, talvez, em alguns livros de métodos matemáticos, às vezes que é uma coisa assim: você tem que o bicho x e ela explode para o infinito na origem, né? Em x igual a zero. Tá certo? Mas o ponto importante para a gente da delta é a propriedade dela, né, quando ela aparece em integrações, né? Então, de novo, f de x, delta de x, dx igual a delta zero. Ou delta zero, não, desculpa. F de zero. Esse vai ser o nosso, esse vai ser a propriedade importante que muitas vezes a gente vai estar de olho e que vai ser de fato interessante. É, Bom, é isso. Responde a tua pergunta? Respondeu sim. Muito obrigado.
Show, valeu, Vinícius. Então, voltando, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, mais alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode voltar, tá? Não tem nenhum problema. Então, voltando, a gente derivou então a lei de Gauss para o campo gravitacional, muito parecido com o que a gente tem lá em eletromagnetismo. E a gente sabe que a gravidade, ela é uma força, que ela é uma força conservativa. Por que que ela é uma força conservativa? Porque ela não depende das velocidades em momento nenhum. Por ela ser uma força conservativa, o campo gravitacional é um campo conservativo, né? Então, a gente sabe que então que o rotacional do campo gravitacional ele é zero. Para quem não, de novo, para quem não sabe o que isso significa, quando eu estou escrevendo o rotacional do campo gravitacional ser zero, esse operador aqui, que é aquele mesmo operador de antes, mas agora tem um produto vetorial aqui, o que isso significa? O que eu estou dizendo é simplesmente o seguinte, que você não existe campo gravitacional que é uma coisa assim. Eu tenho aqui uma massa e quando você vai ver o campo de vetores do campo gravitacional, as linhas de campo do campo gravitacional, você nunca vê um campo gravitacional desse jeito. Como se fosse uma coisa girante, como se fosse uma coisa rotacional. Mas note que isso não tem nada a ver com rotações. É mais, pensa como se for, pensa num fluido. Num fluido, vamos aqui embaixo naquela página que a gente abriu de novo. Em um fluido, a gente tem muitas vezes um fluido aqui assim, e nesse fluido, muitas vezes a gente vai ter aqui no meio vórtices. Esses vórtices, eles vão ser descritos como? A gente vai ter o campo principal, quando a gente fala de dinâmica dos fluidos, é o campo de velocidades, e que é um campo vetorial também. E aí, qual que vai ser o interessante aqui? É que esses vórtices eles vão ser descritos como sendo o rotacional do campo de velocidades. Então, aqui onde a gente vai ter a descrição dos vórtices, tá certo? A ideia é parecida, mas agora a gente não está falando de um fluido, a gente está falando de um outro campo, a gente está falando do campo gravitacional, e para o campo gravitacional você não pode ter um comportamento como esse, um campo gravitacional rotacional, tá certo? Não existe campo gravitacional rotacional, essa é a grande lição aqui. É, Ok, eu não sei se todo mundo já tinha tido contato com isso ou não, mas o ponto aqui era esse. E aí um outro exercício, uma demonstração legal que seria legal de todo mundo fazer. Muitos de vocês podem ter feito uma coisa parecida com isso em Física 1, provavelmente no livro do Moisés vai ter uma discussão sobre isso. É que o campo gravitacional ele é um campo irrotacional, ou seja, provar essa identidade aqui, não é isso? Isso é um outro exercício interessante para vocês fazerem, fazer essa demonstração. É bem simples. Dando uma dica. Vale lembrar que se o campo gravitacional ele é conservativo, isso significa que a gente pode escrever ele como sendo menos o gradiente de um potencial, né? Que eu vou chamar de φ. E aí esse é o potencial gravitacional. Ok? Isso é um bom ponto de partida para quem nunca teve contato com essas coisas. Ok, então vamos voltar para a lei de Gauss. A lei de Gauss, de novo, a gente tinha enunciado e demonstrado ela dessa forma aqui. E nota que se a gente integrar essa expressão dos dois lados em um volume, então a gente tem aqui e tem aqui, percebe que 4πg é constante, então ele vai para fora da integral. Então a gente fica só como uma integral do volume da densidade de massa. O que que é isso? Isso não é nada mais nada menos do que a massa total que está servindo de fonte para esse campo gravitacional. Ou seja, a massa total nesse sistema gravitacional aí. Ok? Então, nota uma coisa interessante, que é, de novo, olhando para aquela figura que a gente tinha feito, se a gente tem uma massa, e aí ao longo dessa massa, eu tenho uma massa pontual.
Essa massa pontual produz um campo gravitacional, como a gente tem nessa imagem aqui. E aí eu traço, é o que a gente fala de a gente chama de uma superfície gaussiana. O que que isso quer dizer? Ela é uma superfície imaginária, ela não é uma superfície de fato que existe no mundo físico. Isso aqui é um artifício matemático, mas quando eu digo um artifício matemático também, me justificando, eu não estou querendo dizer que é um truque, puramente um truque, que não existe um argumento matematicamente rigoroso. Não. Tudo aqui existe um argumento matematicamente rigoroso, só estou escolhendo omitir muito desse rigor para vocês. Tá certo? Então, vamos dizer que a gente coloca aqui uma superfície, essa superfície esférica, tá certo? E nessa superfície a gente tem um vetor normal a ela, que no caso vai ser o R chapéu aqui, mas eu estou escrevendo como N chapéu porque é um vetor normal a ela. Então, a gente pode ver o fluxo ao longo dessa superfície. Fluxo do quê? O fluxo do campo gravitacional. Então, de novo, a gente pode fazer a analogia com fluidos, em que, vamos para fluidos de novo. Você tem um fluido e você tem, por exemplo, um cano, ou enfim, qualquer coisa que tenha uma área aqui, tem uma certa área, né, uma certa superfície. E aí, como o campo relevante aqui para os fluidos é o campo de velocidades, a gente pode ver quanto de fluido atravessa essa área. Ou seja, o fluxo ao longo dessa área. Da mesma forma, a gente faz isso para o campo gravitacional. A gente pode medir o fluxo do campo gravitacional ao longo de uma superfície. E isso vai ser dado por essa fórmula aqui, tá certo? Vai ser uma integral ao longo dessa superfície do campo gravitacional na direção normal. Por que na direção normal? Porque é a direção com que o campo gravitacional cruza a superfície, tá certo? De novo, lembra que o campo gravitacional, ele, nesse caso aqui, ele não vai ter nenhuma componente tangencial à superfície. A gente não vai ter componentes assim, ok? E aí a gente pode aplicar o teorema de Gauss. O que que o teorema de Gauss ele diz para a gente? Ele diz para a gente que a integral no volume do divergente de um campo de vetores, nesse caso aqui é o campo gravitacional, ela vai ser igual ao fluxo do campo de vetores ao longo da superfície daquele volume. Ou seja, isso aqui. E aí a gente já tinha demonstrado que essa integral aqui ela nada mais e nada menos é do que menos 4π vezes a massa. Aqui ficou faltando eu escrever isso, né? Eu coloquei só a massa, mas na verdade aqui o certo é escrever menos 4π g vezes a massa. Então a gente sabe que essa igualdade leva a gente então a menos 4π vezes g vezes a massa. Ou seja, o fluxo ao longo do campo gravitacional, ele é sempre proporcional ao quanto de massa eu tenho que gera aquela gravidade. Ou seja, se eu tenho mais massa, o fluxo, por consequência, ele é maior. Percebe que, de novo, isso é muito parecido com o que a gente tem lá no eletromagnetismo. O que é que a gente tem no eletromagnetismo? No eletromagnetismo, o fluxo que a gente vai ter lá, ele vai ser também uma integral em uma superfície, mas ele vai ser do campo elétrico na direção normal dessa superfície. E lá a gente sabe que isso vai ser igual à carga total dividido por uma constante y0. Ou seja, lá também, se você tem mais carga, você tem mais fluxo e etc. Ok? Todo mundo comigo? Alguma dúvida? Ok, vamos seguir então. E aí, como um resultado, aqui eu vou usar um pouco da dica que eu tinha dado para vocês daquele exercício anterior. Como o campo gravitacional ele é um campo conservativo, a gente pode escrever ele, então, como sendo menos o gradiente de um potencial potencial. Esse que é o potencial gravitacional. Vale lembrar que potencial gravitacional e energia potencial gravitacional são coisas diferentes. Assim como no eletromagnetismo, o potencial eletrostático é diferente da energia potencial eletrostática. Ok? Por mais que muitas vezes eles se confundem. Então, o que que a gente pode fazer? Vamos calcular o divergente
do campo gravitacional de novo, mas tomando em consideração agora esse fato que a gente pode escrever ele como um gradiente de uma função escalar, de um campo gravitacional. O que a gente quer dizer quando a gente faz isso? O que a gente quer dizer é o seguinte: lembra que antes, qual é a diferença do divergente para o gradiente? O divergente, ele age em vetores, em campos de vetores. Então, o divergente, ele age em campos de vetores. E ele retorna para você um escalar. Ele retorna para você um número. O gradiente, ele atua em funções escalares e ele retorna para você um vetor. Ele retorna para você um vetor, tá certo? E aí, pro rotacional, ele atua também em campos vetoriais, não é isso? E ele retorna para você também um campo vetorial, mas é um campo vetorial como a gente tinha discutido no caso dos fluidos, né? É, então, a gente pode dizer que o gradiente, tá certo? Ele vai ser uma coisa assim, por exemplo. Ele vai ser um del x, del y, del z. E é isso tudo, claro, você tá multiplicando por essa função f, você está agindo esse operador na função f. Então, no final das contas, você vai ter um vetor, um campo de vetores que ele é assim. Derivada em x de f, derivada em y de f, derivada em z de f, por exemplo. Aqui eu estou escrevendo x, y, z, mas isso vale para qualquer tipo de coordenadas, claro, né? Poderia ser coordenadas esféricas, como comumente vai ser, ou, enfim, coordenadas polares, seja o que for. Tá bom? Muitas vezes a gente pode escrever isso como também. A gente pode escrever isso como sendo uma soma em I dos vetores de base vezes a derivada na direção I, na direção I, agindo na função f, não é isso? E aí, claro, isso aqui vai de um até 3 por exemplo, quando você está em 3 dimensões, não é isso? E aí você vai ter que isso aqui é o E1, del1 F1, mais o E2, del2 F, do F, né? Mais o E3, del3 F. Enfim, de novo, só para caso alguém não tenha tido contato. Caso eu esteja perdendo um pouco de tempo e só revisando coisas básicas demais para todo mundo, me avisem. Ok, voltando para a discussão que a gente estava aqui então. E aí, com isso, agora a gente vai tirar o divergente do campo gravitacional. Mas o divergente do campo gravitacional agora, ele vai ser a mesma coisa que tirar o divergente do gradiente do potencial gravitacional. E o divergente do gradiente, ele é uma coisa que a gente chama de Laplaciano, em que a gente vai ter, percebe que em todos esses operadores que eu venho discutindo aqui com vocês, a gente tinha sempre derivadas de primeira ordem. No Laplaciano, a gente vai ter derivadas, que eu vou escrever sempre o Laplaciano como sendo essa delta maiúscula, tá? Mas muitos livros vocês vão vendo ele usar o mesmo símbolo e botar um ao quadrado. Eu gosto mais de usar dessa forma. O Laplaciano, ele vai ser a mesma coisa, mas ele nunca retorna um vetor. Ele sempre, quer dizer, depende no objeto que ele está agindo. Mas o ponto é, o Laplaciano, ele vai ser igual às derivadas segundas. Então, ele vai ser, por exemplo, a derivada segunda, por exemplo, em coordenadas cartesianas, né? O que vai ser ele? Ele vai ser a derivada segunda na direção x, mais a derivada segunda em y mais a derivada segunda, opa, em z. É claro, quando você faz isso agindo numa função, por exemplo, ok? E aí, claro, isso poderia ser um campo de vetores também. E aí você ficaria com uma coisa, opa, assim, né? Mas já deu para entender.
ok? Que aí o Laplaciano ele vai dar derivadas segundas para a gente, então. Alguma dúvida? Talvez para quem nunca viu essas coisas pode ter ficado um pouco confuso, talvez. Ok. Então, a gente isso vai dar para a gente o Laplaciano, menos o Laplaciano, na verdade, como a gente pode ver aqui, porque tinha menos o gradiente do potencial. E aí isso vai ser expressado dessa forma, como um delta, né? Só que lembra que o divergente do campo gravitacional, o que que ele era? Ele era menos 4π g vezes a densidade de massa. Então, aqui, o que que a gente vai ter? A gente vai ter, então, que o Laplaciano do potencial gravitacional, ele é igual a 4π. Aqui ficou faltando um g, né? Vamos escrever o g. Enfim, fico, 4π g vezes a densidade de massa. Certo? E essa é o que a gente chama da equação de Poisson para o campo gravitacional. De novo, eu estou fazendo essas analogias o tempo todo com o eletromagnetismo, porque é mais incomum a gente ver essas coisas para o campo gravitacional, né? Então, o que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que lá no eletromagnetismo, o que que a gente tinha? A gente tinha que o Laplaciano do potencial elétrico, ele era menos ρ sobre epsilon zero. Era isso que a gente tinha. Que rho aqui era a densidade de carga elétrica. E aí aqui a gente já pode ver uma primeira diferença, que é uma diferença de sinal, não é isso? Por quê? Porque no eletromagnetismo a gente pode ter cargas positivas e cargas negativas. Mas na gravidade a gente só tem massas positivas. Então a gravidade é puramente atrativa. Você não tem efeitos repulsivos de gravidade, diferente do que você tem no eletromagnetismo. Tá certo? Ah, alguma pergunta? Ok. Então, pessoal, a gente sabe que no nosso dia a dia, a gravidade ela é uma força atrativa, mais uma vez. E que a gente sabe que a existência da gravidade ela sempre está relacionada à existência de uma massa. Se eu tenho uma massa, eu tenho um campo gravitacional, e logo se eu tenho uma segunda massa, essas massas elas se atraem por uma força que é a força da lei da gravitação universal de Newton, tá certo? E aí, então uma pergunta muito natural de se fazer é o que acontece se eu não tenho massa alguma? O que acontece se o m é igual a zero? E por consequência, se o m é igual a zero, a densidade de massa também é zero. O que acontece? Eu ainda posso ter um campo gravitacional sem a existência de massa alguma? Bom, a gente vai demonstrar isso na forma desse teorema. Esse teorema ele pode ser enunciado de uma forma mais rigorosa, mas eu acabaria decidindo colocar ele só assim também. Então a gente vai tomar o nosso potencial gravitacional, tá certo? E a gente vai dizer que ele é uma função de classe C2. O que isso significa? Isso significa que eu posso diferenciar ele duas vezes. E aqui eu botei C2 de R3 porque ele é diferenciável duas vezes em um domínio esse que é o R3. Tal que o Laplaciano dessa função é zero, ou seja, o Laplaciano do campo gravitacional é zero, que é exatamente o caso que a gente está considerando. Se o ρ é zero, o Laplaciano dele é zero. E isso em todo o espaço, né? Para todo x no R3, para todo o espaço. Então, com a pergunta que fica, então, a pergunta não, desculpa, o enunciado que a gente fica aqui, então, a gente vai ter as condições de contorno que a gente vai dar, que elas vão ser que no limite em que a gente está no infinito, a gente está infinitamente longe infinitamente longe no espaço, o campo é zero, o campo não, o potencial gravitacional é zero,
E o gradiente do potencial gravitacional também é zero, no infinito. Então, esse teorema ele diz para gente que nessas condições o campo gravitacional ele tem que ser zero em todos os pontos. Ele tem que ser zero no espaço inteiro. O potencial gravitacional tem que ser zero no espaço inteiro. E se o potencial gravitacional é zero no espaço inteiro, o campo gravitacional é zero no espaço inteiro também. É isso que esse teorema está dizendo para gente. Vamos provar ele. Então, por hipótese, o que que a gente tem? Tranquilo, Vinícius. Por hipótese, o que que a gente tem? A gente tem que o ρ igual a zero em todo o espaço, vai dar para a gente que a equação de Poisson para o campo gravitacional ela se reduz a essa forma aqui. Então a gente pode multiplicar dos dois lados pelo próprio potencial gravitacional, vai dar para a gente isso, essa expressão aqui, certo? E a gente pode integrar ela ao longo de um volume. Se a gente integra ela ao longo de um volume, a gente tem essa expressão, ok? E aí é uma expressão conhecida, vocês podem demonstrar isso usando só a regra do produto. Do cálculo, em que o divergente de uma função vezes o gradiente dessa mesma função, ele nada mais é do que a norma ao quadrado do gradiente dessa função, mais a função vezes o laplaciano da função, que é exatamente o que a gente tem aqui, não é isso? Então, o que que a gente faz? A gente vai isolar esse cara para reescrever essa integral que é nula em termos dessas outras duas. Então, é o que a gente faz nesse passo aqui, ok? E aí, só que a gente sabe que o lado esquerdo é zero. Se o lado esquerdo é zero, então essas duas integrais do lado direito, elas são uma igual à outra. É o que a gente faz aqui. E aí, de novo, a gente vai usar o teorema de Gauss para a gente relacionar esse lado, porque esse lado aqui a gente tem um divergente, lembra? Então a gente pode relacionar isso com um fluxo. A gente pode relacionar isso como um integral de superfície, um integral na superfície desse volume. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, a superfície desse volume aqui, a gente vai tomar, então, ó, vai ser a integral é nessa superfície. Essa superfície ela é dada como? Ela é dada por a superfície em que a coordenada R é igual a um Rzão, e a gente está tomando o limite em que o Rzão está lá no infinito, ou seja, que a superfície desse volume está lá no infinito. Por isso que a gente está com esse limite aqui. E aí, claro, isso produto interno com a direção normal, como a gente vem fazendo. Isso é nada mais nada menos do que a integral no limite em que o Rzão vai para o infinito na superfície do potencial gravitacional vezes a derivada do potencial gravitacional na direção normal. Ou seja, é o que a gente escreve aqui como del φ del n. Qual seria a direção normal no nosso caso aqui? É a mesma coisa da gente estar escrevendo del φ del r. Seria uma derivada na direção radial, seria uma derivada em r. Tá certo? E aí, a gente sabe que isso é igual por essa outra equação que a gente já tinha aqui, é igual a derivar a integral, desculpa, no volume do quadrado do gradiente, da norma ao quadrado do gradiente. Só que a gente sabe por hipótese que essa integral aqui do lado esquerdo, que é o que a gente tem aqui, ela é zero, tá certo? Lá no infinito isso vai ser zero. Por consequência, essa integral que a gente tem do lado direito aqui, ela vai ser zero também. Se ela é zero, o argumento dentro dela é zero. Ou seja, o gradiente de φ é zero. Se o gradiente de φ é zero, significa que o φ é constante em todo o domínio. O φ é constante em todo o espaço. Se o φ é constante em todo o espaço, então a gente pode relembrar uma das condições de contorno que a gente tinha, que era que no limite do infinito do x, da norma de x, né? Lembrando, por que que eu estou escrevendo assim? Escrevendo sempre x como sendo uma função assim, não é isso? E que é igual a f, ok? Então, a norma o limite de φ, quando o r vai para infinito, é zero, mas o φ é constante no espaço inteiro. Então, essa constante só pode ser zero, por consequência, potencial gravitacional, ele tem que ser zero no espaço inteiro. Ou seja, qual é a lição que a gente tira daqui? Que se o potencial gravitacional ele é zero, você não tem campo gravitacional. Se você não tem campo gravitacional, você não tem força gravitacional.
Ou seja, sem massa, você não pode ter um campo gravitacional genuíno na teoria newtoniana. A teoria newtoniana, ela tem como pré-requisito a existência de uma massa para que você tenha um campo gravitacional. Esse é o resultado crucial da teoria newtoniana que a gente precisa, que vocês precisam levar como lição. Tem alguma dúvida? Posso ter tomado um passo um pouco rápido demais, talvez. Ok. Agora, pessoal, em comparação na relatividade geral, eu vou dar um passo grande aqui agora. Na relatividade geral, a gente não tem essa dependência tão crucial de massas. Porque você pode ter várias coisas como fonte do campo gravitacional na relatividade geral. Então, você pode ter como fonte não só massa, mas você pode ter energia, você pode ter radiação, você pode ter pressão, você pode ter fluxos de energia, você pode ter todo tipo de coisa. E as equações do campo gravitacional aqui agora, a forma das equações não vai ser mais tão simples. Ela vai ser uma equação tensorial, vai ser na forma de tensores, a gente pode falar depois do que tensores são, mas que ela vai ser dada pelo seguinte: a gente vai ter esse objeto, que a gente chama de tensor de Einstein, ele vai ser igual a esse objeto que a gente chama de tensor de Hit, menos um meio desse outro objeto que a gente chama de escalar de Hit, vezes esse objeto que a gente chama de tensor métrico. E isso tudo é igual a um outro tensor, que é o tensor de energia e momento, que esse vocês já podem ter visto em eletromagnetismo, para quem já fez, por exemplo. No eletromagnetismo, a gente tem um tensor de energia e momento. O que é o tensor de energia e momento? O tensor de energia e momento lá no eletromagnetismo, ou de forma geral, também vale, ele vai ser um tensor que, às vezes, esse tensor pode ser representado como uma matriz, em que ele vai carregar a informação sobre a energia. Aí ele vai carregar a informação sobre as pressões, ele vai carregar a informação sobre os fluxos, ele vai carregar a informação sobre as correntes, enfim, sobre todo o conteúdo de matéria, energia e momento que você tem presentes no seu espaço. No nosso caso, no espaço-tempo, tá certo? Percebe que eu estou pulando vários pontos. Eu não estou falando para vocês o que é o espaço-tempo, eu não estou falando para vocês, não estou entrando em muito detalhe do que são esses objetos, o tensor de Einstein, o tensor de Hit, etc., porque eles não são muito nosso ponto. A gente não está num curso de relatividade geral, a gente está num curso de estrelas. O que a gente quer de fato é falar da parte das estrelas, e para isso a gente só vai necessitar do que a gente vai ver na próxima aula, que é um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem bem simples. Então, essas equações aqui, que são um tanto complicadas, porque elas são não lineares, elas são acopladas e etc., a gente vai reduzir elas para um conjunto de equações muito simples de resolver e que só com cálculo 1 você consegue se virar. Tá legal? De novo, esses índices aqui, só falando para quem não tem esse conhecimento, o que eles representam é o seguinte: eles são índices que a gente está colocando como latinos, né? São letras latinas. Então, eles são índices abstratos, na notação que eu vou usar aqui. O que que isso quer dizer? Em que eles não são índices de fato. Então, eles não são índices que eu posso, por exemplo, somar e dizer que eu estou tendo uma soma em A e B, por exemplo. Não. Quando eu falo que eles são índices abstratos, significa que eles simplesmente estão lá para representar alguma coisa. Coisa essa que é simplesmente o rank do tensor. Eu sei que alguns de vocês podem não saber o que é o rank de um tensor, o que sequer é um tensor, mas o rank de um tensor, por exemplo, um tensor de rank zero, ele é um número, é um escalar. Um tensor de rank um, por exemplo, pode ser um campo de vetores, um campo vetorial, como eu coloquei aqui de exemplo, né? Então, quando eu escrevo aqui o A, o com esse índice A em cima, o que eu estou querendo dizer é que é o campo de velocidades A, o campo de velocidades U, por exemplo. Uma outra funcionalidade da gente escrever dessa forma é que a gente não está escolhendo coordenadas. Então, em nenhum momento aqui eu falei se essas equações elas estão em coordenadas esféricas, estão em coordenadas cilíndricas, elas estão em coordenadas cartesianas, enfim.
por aí vai. Ah, mas a gente não vai, no nosso foco, a gente não vai tocar muito nas equações de Einstein, a gente não vai falar muito mais dessa parte dos fundamentos da relatividade geral, mas vai ser mais sobre as aplicações. E aí, vale a gente notar só uma diferença crucial, que é o seguinte: diferentemente da teoria newtoniana, na relatividade geral, talvez você possa ter gravidade sem a presença de matéria. Ou seja, a gente sabe que na teoria newtoniana a gente viu que se você só tem campo gravitacional, se você tem matéria. O que é que vai ser a quantidade que vai dizer para a gente se existe matéria e energia no teu espaço-tempo? Vai ser o tensor de energia-momento. Então, se o tensor de energia-momento for zero, você está no vácuo. Você não tem matéria e energia. Então, o que que a gente vai ter aqui? Vamos colocar ele sendo igual a zero. Quando ele é igual a zero, a gente tem que o tensor de Einstein agora ele é igual a zero. Se o tensor de Einstein ele é igual a zero, então essas coisas aqui que a gente escreveu representando o tensor de Einstein, que é o tensor de Hit, e o escalar de Hit é o tensor métrico, a gente pode dizer então que o tensor de Hit ele é igual a 1 meio vezes o escalar de Hit vezes o tensor métrico. A gente pode usar dessa relação em que o tensor métrico e o inverso dele são igual, quando eles se multiplicam, eles são iguais a um. Isso é parecido com você ter uma matriz e uma matriz transposta, e elas são iguais à identidade. De novo, eu não estou sendo muito rigoroso nessas explicações. E a gente tem também que essa operação que eu estou chamando aqui dessa forma, a gente chama de contração. A contração do tensor métrico com o tensor de Hit, ela é igual ao escalar de Hit. Isso é equivalente a você dizer que você está tirando o traço do tensor de Hit. Tá certo? O traço do tensor de Hit é o escalar de Hit. Quando a gente faz isso, então, a gente vai chegar à conclusão, no final dessas contas, que o R é igual a 1 meio de R. Mas isso só é verdade se o R for zero. Se o R é zero, o RAB, que é o tensor de Hit, também é zero. Só que percebe que tudo que eu cheguei aqui à conclusão, então, é que se TAB, se o tensor de energia momento é zero, então os escalares de Hit e o tensor de Hit são zero. Mas eu não falei nada sobre gravidade, eu não falei se não tem gravidade. Tudo que eu cheguei à conclusão foram vínculos. Tudo que eu disse foi, olha, se você está no vácuo, você não tem matéria e não tem energia, então você está com vínculos aí, esses vínculos que são nas suas equações, né? Vínculos esses que são o R ser zero e o RAB ser zero também, tá ok? Ah, e por que que isso não diz nada para a gente sobre a gravidade, sobre o campo gravitacional? Porque na relatividade geral, diferente da teoria newtoniana, o que vai te falar sobre os efeitos gravitacionais, os efeitos gravitacionais genuínos, que não dependem de coordenadas, é a curvatura do espaço-tempo. E a curvatura do espaço-tempo, ela vai ser dada por um outro tensor, que é o tensor de Riemann, que é esse tensor aqui, que é esse RABCD. Isso significa simplesmente que ele é um tensor de rank 1, 2, 3, 4. Ok? E aí, por ele ser um tensor de rank maior, faz a representação matricial dele, muitas vezes é uma coisa muito complicada. É, Então, percebe? Eu posso, em princípio, ter gravidade, mesmo não tendo uma fonte de matéria e energia na relatividade geral, diferente da teoria newtoniana, tá certo? E isso é parecido com o que a gente tem na eletrodinâmica. Por exemplo, na eletrodinâmica, muitas vezes você tem, de novo, isso aqui é só uma forma diferente de escrever as equações de Maxwell que a gente já conhece, né? Então, divergente de E seria essa expressão aqui, divergente de B, opa, essa expressão aqui é o rotacional, opa, ficou algum problema na caneta. Rotacional do campo elétrico, que é igual a menos B ponto, e aqui o rotacional do campo magnético,
que é igual a menos C2 é ponto. Tá certo? Essa é uma forma diferente de escrever eles, usando a notação abstrata de índices que a gente tinha discutido mais ali acima, né? Então percebe que quando a gente está sem cargas e sem correntes no eletromagnetismo, você não necessariamente tem os seus campos indo para zero. Um grande exemplo disso é quando você tem ondas eletromagnéticas. Uma solução, uma possível solução para as equações de Maxwell nessa forma são ondas eletromagnéticas, ou seja, você dizer que o campo elétrico, por exemplo, ele é uma amplitude vezes um i. Isso é uma possível solução, uma onda plana. Ah, o que é que vai determinar o campo de fato? Para você determinar o campo de fato, você não precisa só saber se você está no vácuo ou se você está presente com matéria, nesse caso cargas, né? Você precisa saber quais são as simetrias que você tem. Opa! Você precisa saber quais são as simetrias que você tem e você precisa saber quais são as suas condições de contorno. Essas duas informações são informações relevantes. Ok? Porque até na eletrostática, que é o caso mais simétrico que você tem de todos, né? Que você tem translação temporal, você tem simetria de translação temporal, e você tem, é, você pode ter outras simetrias dependendo do seu problema. Você pode ter ainda campo elétrico na ausência de cargas. Então você pode ter um campo elétrico constante, por exemplo. O que vai determinar se o teu campo elétrico constante que ele é zero ou uma constante diferente de zero são as condições de contorno. Ok? Então essa é a grande lição que a gente leva aqui da gravitação, da relatividade geral, que é você pode ter soluções de vácuo na relatividade geral. Você pode ter gravidade sem matéria. E na verdade, isso não só é importante, como é a primeira solução que a gente vai falar na próxima aula. Por quê? Porque o buraco negro de Schwarzschild, ou a solução mais simples que se pode ter na relatividade geral, que é o buraco negro de Schwarzschild, ele nada mais é do que uma solução de vácuo. Você não tem matéria, você não tem energia, tudo que você tem é vácuo, simetria esférica e estaticidade, ou seja, simetria de translação temporal. Ok? Alguma dúvida? Esse é o fim da nossa aula agora. Seria um bom momento para perguntas. É, Caio. Não te escutei. Alguém abriu o microfone e depois Caio, parou. Opa, tá dando pra me ouvir? agora tá. É porque eu não tô te ouvindo, calma aí. O que que causa curvatura, então? Se não é nem a Como? massa nem a energia. O que que causa curvatura? Se não é nem a massa nem a energia. Ótima pergunta. Tem a famosa frase, né? De que curvatura, que eu vou escrever em português mesmo. Curvatura, matéria. E a matéria e a energia curva. É a famosa frase, é uma frase do Wheeler, muito famosa, né? De que a matéria e a energia curvam o espaço-tempo e a curvatura do espaço-tempo diz para a matéria e a energia como eles vão se mover. Não é isso? Mas você pode ter a gravidade sem essa parte aqui, por exemplo. Você pode ter só com a curvatura. Aí você fez uma pergunta muito genuína, que é o que causa a própria curvatura? Tem várias perguntas, tem várias respostas que eu posso te dar para isso. Então, uma delas é que as equações de Einstein, na relatividade geral, elas são equações não lineares. O que é que isso significa? O que é que significa uma equação não linear? Um termo não linear na sua equação diferencial. Significa como se você tivesse autointerações ali. Ou seja, de certa forma, você pode afirmar que a gravidade gravita. Ou seja, a própria gravidade gera gravidade. Por causa disso, você pode ter objetos como, por exemplo, o buraco negro de Schwarzschild, que é simplesmente um. Opa, minha caneta não tá.
Funcionando. Agora sim. Que é simplesmente um objeto esférico, e aí a gente vai ver tudo isso aqui, a gente vai ver tudo isso aqui em detalhes, né? Mas que tem toda uma região aí de vácuo, em que você não tem nada. Ou seja, você tem o tensor de energia no momento, ele é igual a zero em todo o espaço, né? Eu acredito que com o que eu já falei aqui é a melhor resposta que eu posso te dar. Dependendo do teu background, eu posso dar respostas melhores, mas a grande sacada daqui agora é justamente isso. É tal qual você tem no eletromagnetismo. Uhum. Uma pergunta similar que você pode fazer se eu não tenho cargas e eu não tenho correntes, o que é que causa, o que é que está fazendo com que exista campo elétrico e campo magnético? A pergunta equivalente que você pode fazer a isso, então, que eu gosto mais, o que é mais fundamental? São as cargas ou são os campos? De forma similar para o campo gravitacional, o que é mais fundamental? São as massas e as energias e as pressões e etc. Ou o campo gravitacional? A resposta é o campo. O campo é mais fundamental do que as fontes. Muitas vezes são interações dos campos com. Você vai ter dois tipos de coisa no eletromagnetismo, por exemplo. Você vai ter campos eletromagnéticos genuínos, que eles vêm simplesmente das simetrias e condições de contorno do seu problema. Ou você pode ter interações com as fontes, e aí você tem um campo gerado por aquela fonte também. E aí isso, por consequência, muda as condições de contorno do teu problema muitas vezes, né? É, eu não sei se isso responde a tua pergunta. Tá sendo um pouco contra-intuitivo pra mim. Eu tô com um pouco de dificuldade em enxergar. Eu acho que eu vou pesquisar mais sobre. É um Mas pouco eu entendi o que contraintuitivo. você falou, mas não é nada intuitivo. Vamos fazer um exemplo prático no eletromagnetismo, por exemplo. No eletromagnetismo, porque na relatividade geral é mais complicado, então didaticamente fica mais difícil de dar para vocês por um primeiro contato. Mas no eletromagnetismo, vamos pegar na eletrostática. A gente está no vácuo, então o divergente do campo elétrico ele é zero. Por consequência, o laplaciano do potencial eletrostático ele vai ser zero também, tá certo? Só que como o divergente do campo elétrico ele é zero, isso só pode significar que o campo elétrico ele é constante em alguma direção, vamos chamar essa direção aqui de x, certo? Certo. Como? Bom, Ok. E só que a gente sabe que o campo eletrostático, ele é conservativo. Então, a gente pode escrever isso como sendo menos o gradiente de um potencial. Vamos colocar isso aqui como sendo um vetor x unitário. Melhor. Pronto. A gente pode escrever isso como menos o gradiente de um potencial, e aí a gente pode integrar isso, por exemplo, e aí a gente vai chegar à conclusão de que o nosso potencial eletrostático aqui, ele vai ser uma constante. Ele vai ser uma constante vezes uma distância. Vamos chamar de Rzão, por exemplo. Isso é um exemplo de que você pode ter isso em eletromagnetismo. Então você tá no vácuo, você tem um campo. Vamos para facilitar, vamos colocar em nomes. Vamos chamar isso aqui de E0, tá certo? Vamos colocar aham. então, isso aqui fica então o nosso potencial eletrostático, ele simplesmente é zero vezes R, nesse caso aqui, por exemplo. E isso é um exemplo no eletromagnetismo que você tem, não tem cargas, mas você ainda tem um potencial eletrostático, você ainda tem um campo elétrico, né? De novo, um outro exemplo que eu falei é o das ondas eletromagnéticas. Então, você pode estar no vácuo ainda,
Caneta não está funcionando de novo. O que está acontecendo? Voltou? Então você está no vácuo ainda, mas você tem uma onda eletromagnética viajando no espaço. E essa onda eletromagnética ela se propaga numa velocidade. Velocidade essa que é a velocidade da luz. Opa, um vídeo por sem querer. Velocidade essa que é a velocidade da luz. E ela pode se propagar em direções diferentes, mas ela sempre vai se propagar na direção do vetor K, né? Ela sempre vai se propagar na direção do momento que a onda eletromagnética carrega. Ahn, eu acho que por agora, não sei se tu ficou um pouco mais confortável agora com esse É, conceito. Eu eu sei que acho é que um pouco mais contra-intuitivo. confortável é a expressão. Não que eu tenha entendido completamente, mas um pouco mais Justo. confortável, sim. Entendi. Mais Acho que alguma foi. pergunta? Obrigada. Professor, Nada? Pode dizer. nesse caso, qual que é a definição de vácuo que a gente está trabalhando? Porque, por exemplo, você usou ali a existência de luz. A luz, então, ela não interfere no vácuo, exatamente. Quando eu falo de vácuo, É pode que ser aqui, luz. na verdade, o que eu falei aqui da onda eletromagnética foi que o campo elétrico, as ondas eletromagnéticas, elas se propagam na velocidade da luz. Ela A teoria newtoniana é você não tem massa e você não tem densidade de massa. Você tem esses dois nulos. Na relatividade geral, o mesmo vai valer para outras teorias de campos. O que que é o vácuo? O vácuo ele é dado por quando o tensor de energia momento é zero. Se você tem um tensor de energia momento zero, você está no vácuo. O que que eu quero dizer com isso? Está muito abstrato, talvez, eu ficar falando tensor de energia momento, né? Vamos falar de um caso particular, um tensor de energia momento específico. Qual que é um tensor de energia momento específico que muitas vezes a gente vai ter? Um tensor de energia momento específico que muitas vezes a gente vai ter por exemplo, estou escrevendo como índices gregos aqui agora, depois eu explico por quê. Mas por exemplo, um tensor de energia momento assim. Eu escrevi ele, eu dei essa representação matricial para ele, ele é uma matriz diagonal, 4 por 4, em que as componentes diagonais dele são ρ, P, P, P. O que é ρ? Ρ aqui é a densidade de energia. O que é P? São as pressões. Qual é um exemplo disso? No eletromagnetismo, em algumas condições, você pode ter que o seu tensor de energia momento lá, o que é ele? Ele não é nada mais e nada menos do que a densidade de energia do campo eletromagnético e as pressões do campo eletromagnético. A gente sabe que o campo eletromagnético ele pode ter pressões, né? Ele pode causar pressões. Então, o tensor de energia momento vai carregar essa informação também. Mas vale dizer que a gente pode não ter só isso, a gente pode ter fluxos também, por exemplo. Fluxos, correntes, né? A gente pode ter esse tipo de coisa. Fluxos de energia, né? É, E aí, nesses casos, por que que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque quando você tem fluxos de energia, o teu tensor de energia momento ele não é diagonal. Mas esse não é o ponto da discussão. Ponto da discussão aqui é justamente que o que eu estou chamando de vácuo, a nomenclatura, sempre que eu falar vácuo, solução de vácuo, estamos no vácuo, o que eu quero dizer tensor de energia momento é zero. De novo, para o eletromagnetismo, já que a gente está sempre fazendo essa analogia, uma coisa que a gente tem é que o traço do tensor de energia momento, eu vou indicar agora sempre aqui só com o T, tá? Ele é igual a zero.
Só que o que que significa o traço dele ser igual a zero? O traço dele ser igual a zero, vamos somar isso aqui. Ele significa que menos O mais 3P é igual a zero. Ou seja, a pressão causada pelo campo eletromagnético é sempre um terço da densidade de energia. Ok? E isso talvez é uma expressão um pouco famosa, muita gente talvez deve conhecer, para quem fez Física 3, eletromagnetismo, ou um curso mais básico de mecânica quântica, em que a gente usa essas expressões, essa expressão aqui em particular, por exemplo, quando a gente vai falar de radiação de Planck, né? De radiação de corpo negro. Esse é um dos resultados que a gente chega lá. É... Bom, respondendo a pergunta, então, finalmente, o resumo é: vácuo aqui significa que o TAB é zero. Isso que a gente quer dizer com vácuo. Você não tem qualquer tipo de fonte. Você não tem massa, você não tem energia, você não tem pressões, você não tem fluxos. Você está completamente no vácuo. Professor, só porque travou um pouquinho no início da sua explicação, então, por exemplo, no vácuo eu não teria luz também, porque a luz implicaria a existência de energia. Sim e não. Depende do ponto de vista de quem responde essa tua pergunta e de como responde essa tua pergunta. Por quê? Porque o que é luz? Luz, do ponto de vista de física, é radiação eletromagnética. E radiação eletromagnética, como tu já mesmo falou, ela carrega energia, ela carrega pressão, ela carrega todo esse tipo de coisa. Então, depende do que a gente está falando sobre vácuo, porque eu poderia dizer, por exemplo, que eu estou numa coisa que a gente chama de eletrovácuo. O que é o eletrovácuo? Eu tenho luz, como tu está falando, eu tenho radiação eletromagnética, na verdade, quando tu fala eu tenho luz, é isso que tu quer dizer, radiação eletromagnética. Mas eu ainda estou no vácuo no sentido de que o meu tensor de energia momento completo, ele é simplesmente o do eletromagnetismo, e ele é só isso. Então pode ser vácuo nesse sentido. Mas para os fins da relatividade geral, para os nossos fins aqui, você tem que ter muita, mas muita radiação para você usar isso como fonte do campo gravitacional. Por quê? Porque olha isso aqui. Como é que o espaço-tempo, a dinâmica da gravidade, vamos interpretar as equações de Einstein agora. Esse lado aqui, das equações, eles falam para a gente como a geometria, como o espaço-tempo, qual é a dinâmica do espaço-tempo, como o espaço-tempo se comporta. Esse lado aqui. Enquanto o lado direito fala para a gente sobre o conteúdo de matéria e energia, sobre as fontes. E essas duas coisas, elas são acopladas por uma constante. Constante essa que é 8πg dividido por c a quarta. Isso aqui, se você fizer essa continha de padaria, isso aqui é mais ou menos da ordem de 10 na menos 34. Ou seja, o que é que isso está dizendo para a gente? Está dizendo para a gente que para você ter uma curvatura significativa do espaço-tempo, você precisa de muita matéria e energia, de muito conteúdo de matéria e energia. E com simplesmente radiação, você não consegue ter isso. Então, se eu tenho, por exemplo, só a radiação vinda do Sol, simplesmente raios solares, isso não te dá a curvatura do espaço-tempo. Mas o Sol, sim, que é esse objeto enorme, com muita massa, ele sim ainda dá uma curvatura do espaço-tempo, mas ainda é pequena, porque o Sol comparado, o Sol do ponto de vista de relatividade geral, ele é um objeto muito leve. Então, a massa do Sol não é uma massa grande. Se a gente olhar para todo o zoológico estelar que existe aí, o Sol não é uma estrela pesada. Ele não é um objeto compacto pesado. Entendi, professor. Muito obrigado. Mais alguma pergunta?
Nenhuma pergunta? Ok. Gente, eu vou deixar, caso vocês estejam, às vezes, com vergonha ou alguma coisa do tipo, o meu e-mail eu vou deixar aqui no chat, tá certo? Vocês podem perguntar para mim depois. A gente se reúne amanhã nesse mesmo horário e a gente vai seguir com o conteúdo de fato, em que a gente vai ver a primeira solução, as duas primeiras soluções, eu espero, que a gente vai ver a solução exterior de Schwarzschild e a solução interior de Schwarzschild. A solução exterior de Schwarzschild, ela às vezes pode representar um buraco negro parado, né? Não é um buraco negro que está girando. Então, pode representar um buraco negro e a gente vai olhar a solução interior de Schwarzschild. O que é a solução interior de Schwarzschild? É uma estrela de densidade constante. Então, é uma estrela que a densidade de massa dentro dela é constante. Tá certo? Que é o caso mais simples. São os dois casos mais simples e que vão ser o nosso chute inicial para começar a falar de estrelas de fato. Ok, eu vou parar de gravar.